Segunda lição do volume 260 do Histórico, página 49. Como está provado e comprovado com base com lógica e com infinidade de provas e comprovações que com o desenvolvimento do raciocínio haverá união da humanidade universalmente de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia, pelo desenvolvimento do raciocínio, em que no pensamento estão os tormentos da vida para a lapidação e preparação da mesma. Terceira mensagem. O mundo passa por uma transição que não era esperada. E toda essa transição é o término da fase do pensamento e a entrada da fase racional. Esta que é a causa, a mudança de fase da natureza. Por isso que o mundo está passando por esta transição angustiosa de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer são sabedores de todas as causas que existem dos males da humanidade, porque não há sofrimento sem causa. Todo sofrimento existe sua causa. E todos que já passaram a se conhecer, conhecem todas as causas de tudo que está se passando em todo o universo. Conhece as causas, conhece os enigmas e conhece a base da origem, que é o primeiro mundo, das causas da existência de tudo que existe. Para ver que todos que já passaram a se conhecer são completos. E todos que são completos são conhecedores de todos os males que existem. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância. Seja lá onde for, todos vão transmitir o que conhecem para todos que vivem pensando sem se conhecer. Basta pensar para viver sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para a verdadeira salvação de todos, que é a mudança de todos do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que hoje todos que já passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo, porque querem mudar deste segundo mundo para o primeiro mundo. Para mudar para o primeiro mundo, ninguém tem mais tempo de perder tempo. E por isso o tempo é pouco para estudar, para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico magnético. Porque sabem que no raciocínio está a verdadeira solução de todos os pensadores. Solução definida e definitiva, porque conhecem o que são essas 3 energias, a energia magnética, a energia elétrica e a energia racional. Conhecem a função dessas 3 energias, porque sabem o porquê todos assim são. Para ver que todos que passaram a se conhecer estão com a solução de sua vida nas mãos e de todas as vidas. Os que vivem pensando que não têm conhecimento do porquê que assim é. E por isso quem passou a se conhecer sabe o que deva de fazer dentro da fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso quem está nesse alto nível cultural não tem mais tempo de perder tempo com a vida do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque sabem que o pensamento e a imaginação foram 2 fases que não puderam deixar de existir para preparar todos, para depois de preparados todos estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Hoje, depois que passaram a se conhecer, passaram a saber que a vida tem solução, e a solução da vida está no desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, para ver que na matéria tudo que tem princípio tem fim, e chegou o fim da classe do animal racional. Está caminhando para o seu fim, e o fim dessa classe é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.
e os que não querem se conhecer, continuarão ligados nessas duas energias do chão. E por estarem ligados nessas duas energias do chão, continuam a se transformarem no chão em classes inferiores. Porque existem os que se recusam a se conhecer, porque acham que estão muito bem, e que por estarem muito bem não precisam mais saber de mais nada, por estarem muito bem. Outros por estarem com a barriga cheia. Outros por estarem fanatizados por religiões, seitas e doutrinas. Outros por ter dinheiro para comprar tudo, só não têm dinheiro para comprar as transformações da natureza. Outros por acharem que já estudaram muito para alcançar o título de cientista filosófico e científica, também se recusam a se conhecer, porque acham que já sabem demais. E esses que se recusam a se conhecer, continuam ligados nessas duas energias do chão, permanecendo aí no chão, se transformando em classes inferiores, por se recusarem a se conhecer. Agora, os que passaram a se conhecer, que são ligados à energia racional, voltam para o primeiro mundo, o mundo racional. Mudam do segundo mundo para o primeiro mundo, continuando a serem eternos como sempre foram. Para ver que a vontade é livre, cada qual fez a sua opção por não saberem e se recusarem a saberem o que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó de todos que se recusam a se conhecer, porque já sabem qual é o seu fim. O fim de todos que se recusam a se conhecer é muito ruim, porque se transformam da classe que está de animal racional para a classe de animal irracional. Vai passar a viver no tempo, na chuva e no sol, porque usa a vontade, por a vontade de ser livre, como existem muitos que se recusam a se conhecer. Eu estou muito bem na minha vida. Eu, para viver, não preciso conhecer mais nada. Tem muitos assim. Outros fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, por estarem fanatizados, estão à espera de entrarem no céu, e o céu é se transformar para classes inferiores por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Ligados a essas duas energias do chão, continuam a se transformarem no chão em classes inferiores. Por fazerem uso do livre-arbítrio, por se recusar a conhecer o que é cultura racional. Outros, por ser materialista, por julgar que a matéria tudo é e vendo a contradição em si mesmo, que a matéria nada é. Outros, por causa dos altos postos que ocupam. E por ocupar altos postos, pensam que são o que não são, com o tempo termina em nada, e ligado nessas duas energias do chão, continua aí no chão, se transformando em classes inferiores. Para ver que esses colocam a vaidade acima de tudo, por estarem envaidecidos pelos altos postos que ocupam. Acham, por ocuparem altos postos, que não têm mais necessidade de conhecer coisa nenhuma que aparece nessa galáxia Terra. Fazendo julgamentos inconscientes, continuam ligados nessas duas energias do chão e se transformando para as classes inferiores, porque fizeram uso da liberdade que tinham de escolher o que quiser, para ver onde acabam os que se recusam a se conhecer. E todos que já passaram a se conhecer têm pena, têm dó, de quem mantém a rudez e o atraso acima de tudo é a matéria. Os dogmas materiais fazem com que se recusem a se conhecer, prevalecendo aí a força do magnético. E todos esses que são ligados à magia negra, a magia negra faz com que se recusem a se conhecer. O resultado é se transformar para classes inferiores, de animal racional para animal irracional, e se transformar em outro ser diferente do que é, botando chifre, rabo e garfo na mão,
porque ficou preso ao magnético por estar sob o domínio do magnético. Por estar sob seu domínio, o magnético faz com que a pessoa se recuse a se conhecer. Porque o domínio do magnético sobre quem está ligado a ele é muito grande, porque todos são feitos por ele, por essas duas energias elétrica e magnética. E por ser feito por eles, estão sob o domínio deles. São feitos por essas duas energias, elétrica e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, e que este líquido se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, que é o corpo do aparelho elétrico e magnético. Por serem feitos pelo magnético, é que ele tem grande domínio sobre seus feitos. Mas muitos já conseguiram sair de suas garras, estão tratando de passar a se conhecer e se ligar à energia racional. Porque conseguiram sair das garras do magnético. Esses estão ligados à energia racional e voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional. Outros com grandes cargas magnéticas em cima, por estarem com estas grandes cargas, têm dificuldade em desvencilhar-se delas, porque elas passaram a comandar quem está ligado a elas. Muitos conseguem se ver livre e passando a ficar ligado na energia racional e voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque o magnético tem grande poder sobre todos, porque todos são feitos por ele, por energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen, que se transforma nessa máquina elétrica e magnética e depende dela para viver. Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. A alimentação é da terra, é magnética, é da água. São alimentados pelo magnético, pelos feitos do magnético e comandados pelo pensamento e a imaginação. Muitos conseguem com muito esforço se libertar das garras do magnético e acabam se ligando na energia racional e voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. O magnético é quem comanda os seus feitos através do pensamento e da imaginação. E o magnético é mais poderoso do que o pensamento e por isso ele destrói os pensadores. Destrói o pensamento. E por isso os doentes mentais são feitos pelo magnético, que destrói o pensamento de muitos e joga no hospício, no manicômio, para ver que o magnético tem grande poder sobre todos, porque todos são filhos dele, do magnético elétrico. E por isso a função dele está no mundo inteiro. Todos os males que existem, artificial e natural, são feitos por quem? Pela energia magnética. Para quê? Para lapidar todos, preparando todos por meio da lapidação feita por ele, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Isso os que não estão diretamente ligados a ele. E os que estão ligados diretamente ao magnético, é comandado por ele. E por isso os males que existem artificiais e naturais são feitos pela energia magnética. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O magnético não dá sossego a ninguém. Somente todos vão passar a viver sossegados e tranquilos em paz, quando estiverem com o raciocínio desenvolvido. Aí estão ligados à energia racional. Só a energia racional é que tem poderes para vencer o magnético. Que a energia racional é uma energia do primeiro mundo, e o magnético é aí da matéria, é aí do chão. São duas energias enfraquecidas e poluídas, que por serem enfraquecidas e poluídas, faz vidas de pouquíssima duração. Por isso todos estão aí com esta vida provisória e passageira, por serem feitos pelo magnético elétrico, por serem duas energias enfraquecidas e poluídas.
a fábrica da podridão do chão, o magnético e o elétrico. Por serem duas energias do chão, nessas condições, é que a energia racional, que é do primeiro mundo, uma energia pura, limpa e perfeita, tem grande poder sobre o magnético e o elétrico, porque o elétrico e o magnético é desse segundo mundo, e a energia racional é do primeiro mundo. E o primeiro mundo é que está governando este segundo mundo através da energia racional. Por isso a fase natural da natureza é racional. Por isso o magnético não pode com o primeiro mundo, por ser uma energia enfraquecida e poluída. Não pode com a energia do verdadeiro Deus, a energia racional. E por isso a energia racional comanda o magnético e o elétrico. E que a função dessas duas energias do chão, magnético e elétrico, já terminou há muito, desde 1935. Terminou a fase do animal racional e terminou a fase do pensamento. E terminou a fase do magnético e elétrico. Porque entrou na natureza a energia racional comandando a natureza, como aí está a fase da racionalização dos povos, que são todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. E mesmo o magnético, por ser mal por si mesmo, seus feitos terminam em nada, como todos terminam em nada. Porque o magnético aparentemente tudo é e verdadeiramente nada é. Porque o mal, o magnético, por si mesmo se destrói por ser mal. E o que são todos? Um conjunto de ruínas reunidas. E por serem ruínas reunidas, por si mesmo se destrói e termina em nada. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão ligados à energia racional e passaram a não ter mais medo do magnético, porque estão ligados à energia mais poderosa que existe, a energia do primeiro mundo, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus. E quem está com Deus não tem medo do magnético, porque sabe que o magnético respeita Deus, apesar que o mal não reconhece direitos, mas ele sabe que ele não é dono do mundo para fazer o que entende. O dono do mundo é o verdadeiro Deus, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Para ver que o magnético sabe que este mundo tem o seu dono e que ele aí não é dono de nada. E por não ser dono de nada, todos os seus feitos terminam em nada. Porque o magnético aparentemente tudo é, porque o mal existe, mas verdadeiramente nada é. E por isso todos os seus feitos terminam em nada. Hoje o magnético, reconhecido do poder da energia racional, tem um medo dessa energia que se pela, por ele ser muito inferior à energia do verdadeiro Deus e à energia do primeiro mundo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Aparentemente o magnético parece tudo ser, porque a vida é de aparências. Mas verdadeiramente o magnético nada é, porque antes de ser elétrico e magnético, era energia racional. E como a transformação da energia racional, a energia racional se transformou nessas duas energias do chão, magnética e elétrica. E por ter se transformado da energia racional, ficaram essas duas energias enfraquecidas e poluídas, e fazendo vidas de matéria com vidas provisórias e passageiras. Porque antes de ser estas duas energias elétrica e magnética, era energia racional. Porque a planície racional era de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E essa energia racional se transformou nessas duas energias do chão. Se transformaram nessas duas energias enfraquecidas e poluídas, a fábrica de podridão, o magnético e o elétrico. E por ter se transformado em duas energias, o magnético se tornou mais violento que o elétrico. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
A vida tem tanta coisa que todos tinham mesmo necessidade de conhecer o antes de ser magnético e elétrico que era, para saber definir os feitos das causas, porque não há efeito sem causa. Antes de ser energia magnética e elétrica, era energia racional, que com a transformação da planície se transformou em terra e água. A terra, a parte magnética, e a água, a parte elétrica. E antes de ser raciocínio, era a energia racional a causa da máquina do raciocínio. A causa da máquina da imaginação, a energia magnética. A causa da máquina do pensamento, a energia elétrica. Para ver que o antes de ser assim como são, assim como estão, era a energia que aí estão materializados nesse conjunto elétrico e magnético e agora racional. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para se ligar à energia racional. Quem está ligado à energia racional sabe que vai direto para o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada, com o magnético e elétrico. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio e a evidência, o aparelho e a desmaterialização da energia racional, feita pela energia racional. Para ver que a vida, para a energia magnética e elétrica, que é a imaginação e o pensamento, a vida não tinha solução. Só passou a ter solução com a energia do primeiro mundo, a energia racional. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com os feitos do magnético e elétrico. O tempo é pouco para tratar de se ligar à energia racional, porque já viram e já sentiram que a energia racional tudo é e a imaginação e o pensamento nada é, e por nada ser, seus feitos terminam em nada. Por isso hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, porque não estão aguentando mais a vida do magnético e elétrico. A vida do magnético e elétrico é péssima de ser encarada. Ninguém está aguentando mais esta vida de tanto padecimento, de tanto sofrimento, que são feitos pela energia magnética. Ninguém está mais aguentando a vida da imaginação e do pensamento. E é por isso que todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos vendo e sabendo quem é que volta. Quem é que volta é o habitante do mundo racional, que é um corpo de energia que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E o que é aí do magnético, fica aí no magnético. O que é aí do elétrico, fica aí no elétrico, que é a planície que está transformada em terra e água. E o habitante do mundo racional volta para o mundo racional. E o que é do magnético, que é o corpo de matéria, volta para o magnético. E o que é do elétrico volta para o elétrico. Ficam todos em seus lugares. O que é do chão fica no chão. O que é do primeiro mundo fica no primeiro mundo, que é o habitante do primeiro mundo, que estava materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E todos esses movimentos feitos pela energia racional. Antes de ser matéria, era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia. O habitante do mundo racional, a energia racional, a causadora da máquina do raciocínio. E a energia magnética,
a causadora da máquina da imaginação, e a energia elétrica, a causadora da máquina do pensamento. Para ver esse conjunto de matéria elétrica e magnética, são feitos por 3 energias, a magnética e do chão, a elétrica também, e a energia racional do primeiro mundo, para ver que antes de existir esta máquina de matéria elétrica e magnética eram 3 energias. A primeira máquina a ser feita, a máquina do raciocínio, essa a causadora da existência da máquina da energia magnética e causadora da existência da máquina da energia elétrica. E essas três máquinas, a causadora desse conjunto de máquina elétrica e magnética, para ver que a energia racional é a causadora da máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que agora chegou à fase da sua desmaterialização. A fase racional, a fase comandada pela energia racional. Hoje todos passaram a saber quem é o raciocínio, de onde ele é, quem é a energia magnética e de onde ela é, e quem é a energia elétrica e de onde ela é. Todas duas do chão. Por que do chão? Porque antes de ser energia elétrica e magnética, a elétrica, porque antes de ser energia elétrica e magnética, era a energia racional que se transformou nessas duas energias do chão e deu causa a esta vida provisória e passageira aí do chão. E que para essas duas energias do chão a vida não tinha solução. E para a energia racional, a energia do primeiro mundo, a vida tem solução e aí está ela, definida e definitiva. Terceira lição do volume 260 do Histórico, página 66. O trabalho é a alma da vida. Sem trabalho não existem vidas. Assim dá o exemplo a natureza, trabalhando para a manutenção de todos os seus feitos e todos os seus filhos naturais. Quarta mensagem. O mundo passa por um período dos piores que existe, e por isso infinidade de pessoas morrendo de fome e de sede em todo lugar do mundo. Fome passou a existir em todos os lugares do mundo, por o mundo estar passando por um período muito difícil. E a causa desse período é uma mudança de fase da natureza, o término da fase do pensamento e a entrada da fase racional na natureza. E todas as mudanças de fase trazem sempre grandes transtornos na vida da humanidade. E por ser uma mudança de fase da natureza, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança de fase da natureza. Porque desde 1935 que a fase do pensamento terminou. Por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e cada vez mais fraco. E a fraqueza foi tanto que causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. O desequilíbrio causou a liquidação moral, física e financeira. O desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira. O desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram mortandade. Para ver que não há efeito sem causa. E a grande causa foi a fase do pensamento ter terminado. Essa é a causa das ruínas da humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E de muitos o pensamento enfraqueceu tanto que secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Se tornam monstros, os causadores das monstruosidades por não sentirem mais o que fazem.
por estarem com o pensamento seco. Secou o pensamento, secou o sentimento, para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A causa é da natureza ter mudado de fase, e ninguém sentiu a mudança de fase da natureza, e continuou a pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém sentiu a mudança de fase, por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir a sua mudança, por viver contra ela. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio, que está incluído no desenvolvimento dessas 4 partes da natureza, que é o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois da desmaterialização dessa energia, ela toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional, por ser um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Por a vida ser e a natureza de transformações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, para ver que para o raciocínio a vida tem solução, definida e definitiva, e para o pensamento a vida não tinha solução. O pensador não encontrava a solução da vida no pensamento, porque o pensamento e a imaginação, 2 máquinas do chão que não foram feitas para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haviam desacertos na vida dos pensadores. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que até hoje estão aí os pensadores à procura de acertar e sempre por acertar. Porque há milhões de milênios que todos pensam e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Essa é a causa de todos serem sofredores imortais e destruídos pelo sofrimento. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não seria sofredor imortal. Por o pensamento não ser amigo do pensador, essa é a causa do pensador ser um sofredor imortal e destruído pelos desacertos do pensamento. O pensamento foi feito, e a imaginação, para essas 2 máquinas de lapidação preparar os pensadores, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, que o mais importante é voltar para ele. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer, e a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, não querem mais pensar e imaginar, para não continuar a serem lapidados por essas 2 máquinas de lapidação. Lapidados porque, estando ligados a essas 2 energias do chão, continuarão aí no chão, se transformando para classes inferiores. Porque a fase do animal racional, esta classe, está a caminho de sua extinção. Ou se liga à energia racional para voltar para o mundo racional, o primeiro mundo, ou continua ligado a essas 2 energias do chão, se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque a classe de animal racional está a caminho de sua extinção. Como já foram extintas muitas classes, umas conhecidas e outras desconhecidas, e outras que estão a caminho de sua extinção. Como estão vendo aí, várias classes de animais a caminho de sua extinção. Estão fazendo tudo para preservar e encontrando dificuldades para conservar as classes que estão a caminho de sua extinção. Para ver que todas as classes de animais, seja racional ou irracional, têm princípio e têm fim.
porque tudo na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Para ver que isto é uma evolução natural da natureza, por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma forma para outra e de uma vida para outra. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar e estão fazendo por onde desenvolver a máquina do seu raciocínio, como fizeram por onde desenvolver a máquina do pensamento e da imaginação. E hoje o que todos querem é desenvolver essas 4 partes do aparelho. O desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional, para depois de desenvolvido e ligado à energia racional, passar a transitar no espaço, e o desenvolvimento da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois dessa energia desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, feita pela energia racional e volta para o primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural. E terminando assim de uma vez por todas, a classe de animal racional nessa galáxia Terra. Porque o dono da vida, que é o raciocínio, já voltou para o mundo racional com um corpo de energia e de massa cósmica. E por serem energia, são eternos. Porque energia pura, limpa e perfeita não envelhece. E com o desenvolvimento da vidência racional, passarão a ver o mundo racional e seus habitantes. E com o desenvolvimento do raciocínio, passarão a ficar equilibrados universalmente, e aí fazendo a união de toda a humanidade, de um por todos e todos por um. E quem é esse um? O verdadeiro Deus habitante do primeiro mundo, o raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E aí está o trabalho das transformações, tudo se transformando para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que ninguém tem mais tempo de perder tempo com os engabelos da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, porque já perderam tempo demais com os engabelos naturais e artificiais que nada adiantou, por todos e tudo terminarem em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com os engabelos naturais e artificiais da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, porque depois que todos passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o primeiro mundo, porque o primeiro mundo é o verdadeiro certo dos certos da vida de todos. E por assim ser, lá todos são eternos. E hoje todos que já passaram a se conhecer só falam nisto dia e noite, noite e dia. Só falam em voltar para cima, para o seu verdadeiro estado natural, porque todos vieram de cima dar esse passeio nessa galáxia Terra. E que hoje todos estão arrependidos de estarem nas condições que estão. Arrependidos de terem saído do mundo racional passeando, fazendo uso da liberdade que tinham, e entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso, gostaram e começaram a progredir por conta própria. O resultado foi essa planície se transformar por não estar pronta para entrar em progresso, e acabaram todos ficando como aí estão, sendo lapidados por essas 2 máquinas do chão, o pensamento e a imaginação, e que agora, depois de passarem aí quase 21 eternidades, é que chegou a fase irracional, a fase em que todos estão passando a se conhecer. E por isso hoje o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, porque muitos, depois de certa idade, é que estão passando a se conhecer
porque perderam tempo demais com a vida do pensamento e da imaginação. Perderam tempo demais com os engambelos naturais e artificiais da vida do nada. E é por isso que esses vivem bem animados, porque a energia racional prolonga os anos de vida de todos, por ser uma energia pura, limpa e perfeita. E os idosos, todos animados por ter essa chance do prolongamento dos anos de vida pela energia racional, e que, sendo persistentes na leitura, alcançarão a volta para o primeiro mundo, o mundo racional, todos voltando para o seu estado natural. Hoje todos muito animados, principalmente os idosos, por ter o prolongamento dos anos de vida garantidos pela energia racional. E que nesse prolongamento de vida, dá bem para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, como já tem muitos com o raciocínio bem desenvolvido. E por estarem com o raciocínio já bem desenvolvido, estão acertando em tudo sem querer. Porque o raciocínio é o certo. Quem raciocina vai dando tudo certo e acaba certo, com seus desejos realizados, que é mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo. Para ver que com o desenvolvimento do raciocínio vão acertando em tudo, e com os pensamentos, os constantes desacertos, para quê? Para lapidar o pensador. E por isso pensar é desacertar sempre. Aparentemente acertam, mas é aparentemente. Por ser aparentemente, tudo e todos termina em nada, é o certo aparente da vida do nada, é o certo negativo, e o certo do raciocínio é o certo positivo. Por isso hoje todos querem desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Onde existe a discórdia, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem equilíbrio. Ninguém tem tranquilidade, ninguém é dono de si mesmo. Ninguém é dono de ninguém, porque todo pensador termina em nada e o nada não é de ninguém. Agora, quem raciocina termina em tudo, termina sendo eterno no primeiro mundo, o mundo racional. É a parte positiva, por ser ele o dono da vida, que é o habitante do mundo racional, e que pode equilibrar a vida, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Só essa energia, por ser dona da vida, é que tem condições de equilibrar a vida, de equilibrar aquilo que é seu. E por isso, todos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, já estão acertando em tudo e cada vez mais certos, porque cada vez mais o raciocínio vai ficando desenvolvido, até ficar desenvolvido de uma vez e passarem para a classe de racional. Passou para a classe de racional, não é mais mortal, porque a racional não morre. A racional sabe mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, porque preparou-se para isto. Sabe como mudar para o seu estado natural. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo, porque sua vontade é uma só: desenvolver o raciocínio para mudar para o mundo racional. Desenvolver a vidência racional para ver o mundo racional e seus habitantes. Desenvolver o aparelho elétrico e magnético que está sendo desenvolvido pela energia racional. Depois de desenvolvido pela energia racional, fica ligado à energia racional. E passarão a transitar no espaço por estar ligado à energia espacial, por estar ligado à energia racional. E com o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, depois dessa energia desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural. Todos esses movimentos sendo feitos pela energia racional, e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Porque no mundo racional, os habitantes do mundo racional são de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser energia são eternos, porque a energia não envelhece,
é pura, limpa e perfeita. E assim é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso os que estão raciocinando não têm tempo de perder tempo com os engabelos naturais e artificiais da vida do nada, porque quer voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, e faz por onde voltar por não ter tempo de perder tempo com os engabelos naturais e artificiais, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido. E assim é o procedimento de todos que já estão equilibrados, que já estão começando a ficar equilibrados. O equilíbrio feito pelo desenvolvimento do raciocínio não dá tempo de ninguém perder tempo com os engabelos artificiais da vida do nada. Quem já está com o raciocínio bem desenvolvido, o raciocínio não deixa a pessoa perder tempo com os engabelos naturais e artificiais da vida do nada, porque já estão mais ligados à energia racional do que ligados a essas duas energias do chão elétrica e magnética. A pessoa sente isto e vê isto, e firma-se no desenvolvimento do raciocínio cada vez mais, com aquela persistência de querer vencer o elétrico e magnético. E com a persistência de vencer o elétrico e magnético, acaba vencendo e passando para a classe de racional, não sendo mais mortal, porque racional não morre, é eterno. E por isso o racional está a um passo do mundo racional e sabe como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo, porque faz por onde alcançar a classe de racional. Porque tudo é preciso levar a capricho para ser aquilo que a pessoa tem necessidade de ser. E os caprichosos alcançam a classe de racional, e os que não são caprichosos não podem alcançar, porque não têm a fibra racional devida. Os que têm fibra alcançam a classe de racional, porque fazem por onde os que não têm fibra não fazem por onde. Ficam marcando passo ligados a essas duas energias do chão, se transformando em classes inferiores por não fazer por onde alcançar a classe de racional. Não faz por onde porque não quer fazer. E quem não quer fazer por onde não pode alcançar a classe de racional, porque está mais ligado na vida do chão nesse segundo mundo do que no primeiro mundo. Os que estão mais ligados no primeiro mundo alcançam a classe de racional e alcançam o primeiro mundo porque estão a um passo do mundo racional. Mas é preciso que façam por onde. Uns fazem, outros não. E os que não fazem por onde não se incomodam de se transformar para classes inferiores, por isso não fazem por onde. Os que fazem por onde alcançam a classe de racional porque se desliga dos engambelos de perder tempo com os engambelos naturais e artificiais, porque sabe que só vai lhe prejudicar. E para não ser prejudicado, se desliga dos engambelos artificiais e naturais da vida do nada, porque a pessoa prefere o tudo de sua vida para poder voltar para o primeiro mundo. O tudo da vida é alcançar a classe de racional. O nada não interessa, porque o nada termina em nada. Não interessa o nada, interessa a parte positiva e não a parte negativa. E quem faz esses julgamentos alcança em pouco tempo a classe de racional, porque passa a não ter tempo de perder tempo com os engambelos artificiais e naturais da vida do nada. Porque está vendo que o nada não tem nada para dar a ninguém, e por isso todos e tudo termina em nada. E o raciocínio tem. Então a pessoa faz tudo que pode para alcançar a classe de racional, porque chegando na classe de racional está a um passo do mundo racional. Está a um passo do mundo em que a pessoa quer voltar. Para ver que quem faz a opção é a pessoa que sabe, se ficar ligado às duas energias do chão, vai para as classes inferiores. E se ficar ligado à energia racional, volta para o primeiro mundo, o mundo racional. A pessoa faz a sua opção, porque ninguém é obrigado a se salvar e voltar para o mundo racional
Os que quiserem voltam. A pessoa faz a sua opção. Ou desce para as classes inferiores ou sobe para o primeiro mundo. Sabendo, se continuar a pensar e imaginar, já sabe para onde vai, para classes inferiores. E se passar para a classe irracional, vai para o primeiro mundo, o mundo racional, vai ser eterno igual a todos que aí estão. Então a pessoa escolhe ou uma coisa ou outra. Se ligar à energia racional, volta para o mundo racional. Se ficar ligado nessas duas energias daí do chão, continuarão se transformarem no chão em classes inferiores, porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. E por isso ou passa para a outra classe do irracional, ou volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque tem muitos que perdem tempo com essa vida vazia do nada. Note bem, tem muitos que perdem tempo com esta vida vazia da vida do nada. E quem perde tempo com esta vida vazia da vida do nada, não quer nada com o mundo racional. Porque seu procedimento está contra o mundo racional. Admite a vida vazia do nada como se tudo fosse, e o tudo que é o mundo racional como se nada fosse. Troca o certo pelo errado. Desse jeito não pode passar para a classe de racional, porque troca o tudo que é o primeiro mundo pelo nada. Admite a vida vazia do nada como se tudo fosse. E o tudo que é o primeiro mundo, o mundo racional, como nada sendo. E por isso o tempo é pouco para tratar somente desta vida vazia do nada. Esquece do mundo que quer voltar. E por isso a vida vazia do nada tem todo valor, e a leitura que é o essencial para quando tiver tempo, para quando puder. Porque em primeiro lugar a vida vazia do nada, em último lugar o primeiro mundo. Esses assim custaram muito a desenvolver o raciocínio, e com esse procedimento permanecem ligados às duas energias do chão e continuarão a se transformarem no chão em classes inferiores. Quem são os culpados? Os que vivem perdendo tempo com a vida vazia do nada, abandonando tudo de sua vida que está à disposição de suas vontades. Eu agora não posso ler, por isso, por aquilo outro. Quando eu tiver tempo, que tempo tem de sobra, eu pegarei no livro, mas agora eu não tenho tempo, porque tenho que atender fulano, beltrano e cicrano. E o tempo vai passando, e a pessoa continuando a ficar ligada nessas duas energias do chão, e acabando com esse procedimento a se transformarem no chão em classes inferiores. Quem são os culpados? Os que procedem assim, valorizando o nada como se tudo fosse. Agora outros já são diferentes. Em primeiro lugar, a minha volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Em segundo lugar, a mesma coisa. Em terceiro lugar, a mesma coisa. Em quarto lugar, a mesma coisa. Em quinto lugar, a mesma coisa e sempre a mesma coisa. Em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, está a minha salvação, está a minha volta para o meu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Outros já procedem diferente. Em primeiro lugar, o nada, em segundo lugar, o nada, e sempre o nada, por julgar o nada acima de tudo. Porque nem todos procedem incorretamente contra si mesmo. E por isso existem os bons para si mesmo, e existem os maus para si mesmo. Os bons colocam o bem de si mesmo acima de tudo e acima de todos, e os maus já são diferentes. Colocam o nada acima de tudo e acima de todos, fazendo mal a si próprio, e depois quem são os culpados? Todos que procedem assim contra si mesmo. Esses que procedem contra si mesmo ainda não estão raciocinando. Por isso procedem contra si mesmo, e os que já estão raciocinando procedem em favor de si mesmo, porque vão sendo equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, porque fazem por onde.
Quem faz por onde chega além do que deseja, e quem não faz não pode chegar. E assim é a vida da bicharada, por estarem nesta categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Por estarem nesta categoria de bicho racional, é que são teimosos, rebeldes e desobedientes. Porque todo bicho é teimoso, todo bicho é rebelde. Mas tem os bichos bons e os bichos maus. Porque todo bicho é teimoso, todo bicho é rebelde. Mas tem os bichos bons e os bichos maus. Os bichos bons procuram o desenvolvimento do raciocínio para se equilibrar, e os bichos maus dão pouca importância. O procedimento dos bons é um e o procedimento dos maus é outro. Os maus procedem contra si mesmo e os bons procedem em favor de si mesmo. Para ver que os maus são desequilibrados, completamente diferente dos bichos bons. E assim sempre foi a vida da bicharada. Por isso, quanto mais maus são os bichos maus, mais lapidados são, mais penam, mais sofrem, porque os bichos maus são desequilibrados. Então sofrem e penam que faz pena. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Quanto mais padece, mais tem que padecer. Porque são maus para si mesmo e por isso sofrem muito. E cada vez mais. Até ser destruído pelo mal de si mesmo. O melhor é ser bom. Os bons sofrem menos e os maus sofrem demais. Por que dos maus? Porque não estão com o raciocínio desenvolvido como devia estar para serem bons, porque não fazem por onde. Os que fazem por onde já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Agora, os que não fazem por onde, não pode ser igual aos que fazem por onde. Quinta lição do volume 260 do Histórico, na página 85. A natureza trabalha noite e dia para a manutenção de todas as vidas feitas por ela, dizendo a todos com este procedimento que todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência. Esse é o exemplo que a natureza dá a todos, o trabalho. Sem trabalho não há vidas, com trabalho há existência de vidas. O trabalho é uma distração e não deixa também de ser uma lapidação. E por isso muitos falecem de tanto trabalhar. Quinta mensagem. A vida tem solução e aí está ela no desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio estão todas as soluções da vida, por ser a parte suprema do aparelho elétrico e magnético. E com o desenvolvimento do raciocínio, fará a união da humanidade universalmente, porque o raciocínio une, e o pensamento não, o pensamento divide. E tudo que divide mantém as discordâncias, mantém a discórdia, discordando uns dos outros. E por isso no pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia, por o raciocínio ser o ponto positivo da vida eterna, por o raciocínio não ser aqui da origem do chão, ser de origem do primeiro mundo, o mundo racional. De origem do chão são essas duas energias, elétrica e magnética. O raciocínio é uma energia do primeiro mundo, que é o supermundo, o mundo superior a este. Este é um antimundo. Antimundo por quê? Porque existe um mundo superior que deu consequência a este, por não haver efeito sem causa. E por isso hoje, todo reconhecido do que é o raciocínio, todos estão fazendo por onde desenvolvê-lo. Porque com o raciocínio desenvolvido, todos voltarão para o primeiro mundo, que é o que todos querem. Porque a vida do pensamento ninguém está aguentando mais. E por isso o sofrimento entre os pensadores é demais. Sofrem grandes e miúdos sem saber por que estão sofrendo,
Porque os pensadores nunca souberam porque são sofredores imortais, porque sempre viveram desconhecidos de si mesmos. Hoje, na fase racional, é que estão passando a se conhecer e dizer: pensávamos que o pensamento tudo era e hoje estamos vendo que o pensamento nada é. E quem ele é e para que ele foi feito, qual é a sua missão e quais são os seus efeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer querem porque querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais viver nessa classe de animal racional por todos sofrerem demais. Sofrimento é tanto que muitos não resistem e outros fazendo força para resistir a esta vida do fogo, do elétrico e magnético. Todos aí estavam, dentro desse conjunto elétrico e magnético, sem saber porquê, porque todos viviam sem se conhecer. E esse é o estado que encabulava todos que não sabia dizer porque era assim como é, sofredor e mortal. Todos viviam encabulados em serem como são, dizendo: quem nos fez assim? Não teve pena de nos fazer assim para penar e sofrer. Todos porque viviam sem se conhecer, ninguém sabia dizer por que assim era. E julgava que fossem feitos por alguém. E como é que este alguém teve coragem de fazer todos assim, condenados a sofrer e condenados à morte? Porque todos viviam sem se conhecer. Se se conhecessem, saberiam que o dono da vida são todos que aí estão. E ele aí está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes que aí estão, sofrendo e penando porque se fizeram assim. Não foi ninguém que fez todos assim. Se fizeram assim quando saíram do mundo racional passeando, fazendo uso da liberdade que tinham, entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por essa planície não estar pronta para entrar em progresso, se transformou nessas duas energias do chão. E essas duas energias do chão fabricaram esse corpo elétrico e magnético. Para ver que todos se fizeram assim. Não foi ninguém que fez todos assim, mas por estarem vivendo sem se conhecer, pensavam e imaginavam que tivesse alguém que fizesse todos assim. Hoje o mundo conturbado por tantas histórias e por tantas filosofias, redundou nesse conflito de fogo que vivem todos os pensadores. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz: é verdade. Os culpados de sermos assim como somos nós mesmos que aqui estamos, sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. Mas, por vivermos desconhecidos em nós mesmos, o pensamento criou essa infinidade de arquitetos imaginários. Arquitetos que só existem na mente dos subdesenvolvidos. Os desenvolvidos não admitem lendas, contos e histórias filosóficas. Porque tudo isto não tem base, não tem lógica, não tem princípio nem fim. Hoje estão vendo e sabendo que se estão assim é porque se fizeram assim. E os culpados por todo esse sofrimento no mundo inteiro são os que se fizeram assim por meio de transformações. Hoje estão vendo que os responsáveis pela humanidade são todos que aí estão e por isso todos vivendo por conta própria, onde o pensamento fez tudo isso que aí está feito convencionalmente. Tudo obra do pensamento e da imaginação. Porque foram usados como ferramentas do pensamento e da imaginação para fazerem esta convenção de viverem todos convencionalmente. Hoje estão vendo que os responsáveis por todo esse sofrimento que existe no mundo são todos que aí estão. Se esse mundo existe é porque foi feito por todos que aí estão existindo. Não foi ninguém que fez este mundo, a não ser os seus habitantes que estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Mas por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo,
criaram uma infinidade de responsáveis diferentes uns dos outros. E cada povo criou o seu Deus, a sua Bíblia, os seus contos, as suas lendas. E todos, por estarem nesse curso primário, aceitavam como se tudo isto fosse realidade absoluta. Tudo isto por quê? Por todos estarem vivendo sem se conhecer. Hoje é que estão conhecendo quem são os causadores desta galáxia Terra e desta vida e de todas as vidas. Os causadores aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Porque qual é o pai ou a mãe que ia fabricar sofredores imortais? Pai nenhum, nem mãe nenhuma ia fazer filhos para ter prazer de ver os filhos sofrerem e ter prazer de ver os filhos morrerem. Isto não tem cabimento nas entranhas de ninguém. Só mesmo sendo muito atrasados, subdesenvolvidos e fanatizados por histórias, por contas, por lendas e por toda essa monumental aparência. Só estando mesmo completamente fanatizado por histórias, por contos e por lendas. Hoje bem poucos admitem essas coisas que se dizem grandiosas e que de grandiosidade não tem nenhuma. Por isso, sempre manteve o sofrimento de todos como sempre manteve a morte. Qual é esse pai que quer que seu filho sofra? Nenhum. Qual é esse pai que quer que seu filho morra? Nenhum. Então não estão vendo que tudo isso são histórias que vêm mantendo este embuste, devido a serem muito atrasados? Embuste quer dizer muito bonito por fora e intragável por dentro. Hoje bem poucos é que vão atrás de histórias, e por isso ninguém acredita em ninguém, muito menos em histórias de ninguém. Tudo isso já passou sua época. Na sua época as mentiras brilhavam como se fosse verdade. Chegaram ao auge, brilhando na terra como se tudo fosse. Hoje o povo muito evoluído, muito desenvolvido, botando as coisas em seus lugares, tornaram incrédulos, ateus, materialistas, dizendo: é verdade. Se isso tudo fosse verdade, é muito que todos passariam a se conhecer. Mas como tudo isto nunca foi verdade, é que até hoje estamos sem nos conhecer, sem saber quem somos, sem saber o porquê que assim somos, sem saber de onde viemos, nem para onde vamos, nem o porquê que assim somos. Todos vivendo desconhecidos de si mesmo, sem saber o porquê todos são assim, sem saber quem fez todos assim, sem saber de onde todos vieram e sem saber para onde todos iriam. Para ver que tudo isto foi muito bom, para a preparação de todos, para preparar todos, para depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos. Tudo isto foi muito bom para aliviar todos por meio dessas autossugestões. Todos ficavam aliviados por estarem sugestionados e impressionados por essa catequese caduca, que sempre alimentou os mistérios, os enigmas e fenômenos, e o sofrimento e a morte e as aparências, para manter por meio das aparências o que nunca puderam ser. Hoje dizem, é verdade, quanto tempo todos perderam com esse embuste do passado. Tudo isto foi muito bom, tudo isto teve necessidade de existir, para uma preparação mais confortável, mais confortativa, onde todos se desabafavam com a sua fé, com a esperança de dias melhores e vendo sempre tudo progredir ao contrário com o desequilíbrio físico, moral e financeiro. O de respeito à violência, o terror, as guerras e a mortandade. Tudo isto foi preciso e necessário para conservar tudo assim, para preparar todos para, depois de preparados, serem recuperados pela fase racional. Para ver que tudo que existiu e que existe, foi preciso e foi necessário existir para uma lapidação mais confortável,
preparando todos para depois de preparados serem recuperados pela fase do primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que tudo que o pensamento fez e a imaginação, houve necessidade de existir, preparando assim todos para serem recuperados quando chegasse a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje é que estou sabendo que são ferramentas feitas pelo pensamento e a imaginação e comandadas pelo pensamento e a imaginação, porque passaram a saber quem são, ferramentas dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E as ferramentas, através do comando do pensamento e da imaginação, fizeram tudo isso que existe no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não passássemos a nos conhecer, estaríamos perdidos, porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. E na sua extinção iam se transformar todos em classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, se não fosse a cultura racional, a cultura do primeiro mundo, coitado do animal racional, ia se transformar para animal irracional. Sexta mensagem. As transformações foram feitas pelo primeiro mundo para que, por meio das transformações, todos voltassem ao seu verdadeiro estado natural. Esta é a principal causa das transformações. Como assim vieram todos se transformando, até que agora, na fase racional, o animal racional se transformará para racional, que é no primeiro mundo o mundo racional, para ver quanto as transformações foram necessárias de existirem. E todos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, quando perdiam um ente querido da família, blasfemavam contra a natureza e até contra o verdadeiro Deus. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Por não se conhecer, ninguém se conformava com a morte. A morte era a coisa pior que existia para todos que viviam sem se conhecer, porque não sabiam que com esta transformação estavam a caminho de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E o sofrimento foi preciso existir para a lapidação dos pensadores e para a preparação dos mesmos, para que todos, depois de preparados, fossem recuperados pela fase racional. Para ver que foram muitas das transformações que passaram, desde a primitiva fase de monstros, das transformações que passaram. Transformar quer dizer voltar à vida eterna. É voltar a serem eternos como sempre foram. Para ver que a morte foi uma das coisas melhores que existiu. Mas, por viverem sem se conhecer, ficavam revoltados quando perdiam seus entes queridos. Porque viviam sem se conhecer, tinham a morte como o maior pesadelo da vida. Todos fugiam da morte, todos queriam viver, ninguém queria morrer. Preferiam ser cegos, mudos, surdos, do que morrer. E por isso todo cego, todo surdo, todo mudo, todo aleijado tinha prazer de viver. Embora sofrendo, todos queriam viver. Mas quando chegava a morte, era a coisa pior que existia, era um insulto à vida, era uma humilhação para a vida. Todos queriam era viver, embora sofrendo horrores, mas ninguém queria morrer porque estavam vivendo sem se conhecer. Se conhecessem, enfrentavam a morte como um passo para voltar a ser eternos, como sempre foram. Hoje todos que estão desenvolvendo seu raciocínio, o que querem? Voltar para o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Porque passaram a se conhecer, hoje todos têm prazer de morrer, porque já sabem para onde vão, principalmente estando na classe de racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva,
porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. E por isso está aí o conhecimento para a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que morrer nesse estado não é morrer, é mudar de um mundo para o outro. É mudar do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, por todos serem de origem racional. E aí está o conhecimento da volta de todos para a sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. Assim são os habitantes do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que racional não morre. Racional sabe como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo. E quem já está na classe de racional, esses então estão a um passo do mundo racional. Quando estiverem na classe de racional, estão raciocinando plenamente. E todo esse desenvolvimento é naturalmente por ser o conhecimento básico verdadeiro da natureza. O raciocínio se desenvolve com a maior naturalidade possível, porque é uma evolução natural da natureza. Todos têm que chegar a esse estágio dessa classe de racional. E os que fizerem por onde chegarão mais depressa, e os que não fizerem por onde custarão mais a desenvolver o raciocínio. E o raciocínio se desenvolve numa ligeireza tal que a própria pessoa não sente, porque é um desenvolvimento natural da natureza. E por isso hoje ninguém tem mais medo da morte, dizendo: agora eu sei para onde vou, porque eu sei quem sou e sei por que neste segundo mundo estou, porque sei de onde vim para onde vou. Agora eu não tenho mais medo da morte, porque sei o porquê que eu assim sou. Sei que o habitante do mundo racional já está lá no seu verdadeiro natural e que essa parte elétrica e magnética, que é da planície que se transformou, continua aí na água e na terra, porque hoje passei a me conhecer. Sei quem sou, sei o porquê que assim sou. Sei o porquê todos assim são, sei de onde vim, sei para onde vou. Hoje eu sei o porquê neste segundo mundo estou, porque sei de onde vim, para onde vou, e como vim parar nesta galáxia Terra, e o porquê da existência dela e o porquê de minha existência nesse segundo mundo. Hoje raciocino, sei que a vida tem solução e sei por que na fase do pensamento a vida não tinha solução. Hoje eu sei o porquê todos assim são, porque hoje estou raciocinando. Quando vivia pensando, vivia desconhecido de mim mesmo. Hoje passei a raciocinar, passei a me conhecer, a saber quem sou, a saber o porquê que eu assim sou, a saber de onde vim e a saber para onde vou. E por isso quem raciocina não tem medo de morrer, porque sabe para onde vai. Mesmo que racional não morre, racional sabe como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. Mas para os pensadores a morte é a coisa pior que existe, porque os pensadores vivem sem se conhecer. Quando passarem a se conhecer, saberão que racional não morre. Tudo isto tem que passar a se conhecer para saber o porquê que racional não morre e o porquê que quem é racional sabe como mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo. Agora, quando viviam pensando, sem se conhecer, quando morria um parente, ficavam todos agonizando, chorando a perda do parente como coisa que a vida fosse sua. A vida não é de ninguém. E por não ser de ninguém, ninguém tem o direito de viver. E assim, por estarem vivendo, pensando dessa maneira mais esquisita, adotavam os dogmas com alívio do desespero. Tudo isto por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje, depois que passaram a se conhecer, quando se passam esses desenlaces, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, ficam alegres e felizes porque sabem para onde que a pessoa vai. Sabe que a pessoa já foi para o primeiro mundo,
que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro natural, feitos esses movimentos pela energia racional, e volta para o mundo racional. E os corpos dos habitantes do mundo racional são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por serem corpos de energia são eternos. E por isso hoje muitos têm vontade logo de mudar do segundo mundo para o primeiro mundo, porque sabem que estão fora do seu verdadeiro estado natural aí nesse segundo mundo, como estão vendo que os pensadores vivem todos tão perturbados que não estão aguentando mais a vida do pensamento. Porque ninguém tem mais paz, ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais tranquilidade. Os pensadores vivem sempre intranquilos. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. A coisa pior que existe é viverem sem se conhecer. Porque todos que passaram a se conhecer vivem em paz consigo mesmo, vivem tranquilos consigo mesmo. Isso todos que passaram a se conhecer. Mas os que vivem sem se conhecer vivem no maior desespero. Vivem em conflito porque o pensamento é conflitante. Vivem em conflito consigo mesmo, com tudo, por estarem vivendo sem se conhecer. Agora, os que já passaram a se conhecer já não são mais assim. Já não são mais assim porque passaram a raciocinar. Quem raciocina vive certo, porque o raciocínio é o certo. E por isso o raciocínio é a parte positiva da vida, é a parte consciente. Conhece o certo, sabe onde está o certo, e só indica o certo por o raciocínio ser o certo. Quem raciocina vai acertando em tudo e quem pensa vai desacertando em tudo. É muito diferente de quem raciocina para quem pensa. O pensamento é do chão e o raciocínio é de cima do primeiro mundo. E o primeiro mundo é que comanda esse segundo mundo. O primeiro mundo é o chefe, o segundo mundo é o subalterno. Hoje os que já estão raciocinando estão felicíssimos. E os que ainda estão pensando são infelicíssimos e mantêm a infelicidade de si mesmo por não se conhecer. Vivendo sem saber porquê nesta galáxia Terra, sem saber dizer por que existe por estar vivendo sem se conhecer. Esse é o ponto mais triste de quem vive, que está vivendo por verem os demais viverem. Quem vive assim não tem o sentido positivo da vida, tem o sentido negativo da vida. E por isso o pensamento é conflitante. E por isso entra em choque consigo mesmo, com todos e com tudo, porque quem pensa duvida de tudo, por estar nesse curso primário, por viver nesse curso primário. E por serem primários, duvidam de tudo, porque não conhecem a categoria que estão. Estão vendo que são assim, mas não sabem por que são assim por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: o maior tesouro da vida é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer ou que estão tratando de fazer, ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Basta ser nada para ser inútil. Basta tudo terminar em nada para ser inútil. E todos que já passaram a se conhecer querem seu raciocínio desenvolvido a todo custo. Porque já viram que a necessidade do desenvolvimento do raciocínio é muito grande. Porque com o desenvolvimento do raciocínio haverá a união da humanidade universalmente e passará a haver paz, amor, fraternidade e concórdia entre todos. Que é isso que todos estão necessitando. É de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos já estão saturados pela grande lapidação que todos vêm passando há 21 eternidades. Lapidação horrorosa e pavorosa, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Muitos sofrem demais e outros que já não aguentam mais, e outros que vêm fazendo força para viver, e outros vendo que as forças estão destruídas, não tendo mais força para viver, e perguntando uns para os outros:
Por que vivemos assim, sofrendo cada vez mais nesse mundo de horrores e pavores? Por que vivemos assim? E todos sem resposta por estar vivendo sem se conhecer. E no seu estado de inconsciência dizendo, a vida é essa mesma. Mas ninguém se conformando com ela, por ninguém se conformar com a morte e com o sofrimento. Muitos até com medo de viver, dizendo, quanto mais vivemos, mais sofremos. O porquê disto ninguém sabe, porque vivemos misteriosamente e o que ninguém sabe responder. Ah, isso é um mistério. Ah, isso é um enigma. Ah, isso é um fenômeno. E todos mantendo esse curso primário como se tudo fosse, tanto é primário que o sofrimento é irresistível. Por quê? Porque é um curso primário. Todos sofrendo e penando sem saber dizer porquê, alimentando esse curso primário como se tudo fosse. Ainda mais dizendo, a matéria tudo é e a vida nada é. Chegaram a esse ponto de inconsciência nesse curso primário. A matéria que nada é está acima de tudo e a vida que tudo é abaixo de tudo, abaixo desse nada que nada é. E por isso vivem uns contra os outros, destruindo uns aos outros, por encararem a vida como nada sendo e os valores da vida cada vez mais. E por isso viviam e vivem uns contra os outros, destruindo uns aos outros por encararem a vida como nada sendo e os valores da matéria cada vez mais. E para quem raciocina, o julgamento já é diferente. A vida acima de tudo, porque a vida tudo é, e a matéria abaixo de tudo, porque a matéria nada é. E o pensamento como é do chão e a imaginação, o magnético bota a matéria acima de tudo e a vida abaixo de tudo. Agora quem raciocina, o julgamento já é consciente e positivo, diz a vida acima de tudo, de todos os valores materiais, e os valores materiais abaixo de tudo. Esse é o julgamento de quem raciocina, porque quem raciocina está ligado ao verdadeiro Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todos os raciocínios. E o julgamento do raciocínio é correto e certo. E o julgamento de quem pensa é inconsciente e negativo. O pensamento é do chão elétrico e magnético. E quem raciocina está ligado ao primeiro mundo. O julgamento do primeiro mundo é um e o julgamento do segundo mundo é outro. O julgamento do segundo mundo é fraco e o julgamento do primeiro mundo é forte. Por que é forte? Porque é consciente. Hoje, todos que estão passando a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, a cultura do primeiro mundo, a cultura para o equilíbrio de toda a humanidade, os pensadores estavam perdidos com esse curso primário que aparenta tudo ser e nada é. E por nada ser, tudo termina em nada, sem os pensadores saberem o porquê. Porque o pensamento e a imaginação é do chão, porque o pensamento é da água e a imaginação é da terra. O pensamento é elétrico e a imaginação é magnética. É o curso primário. E por isso todos sendo preparados por esta forte lapidação, que muitos aguentam e outros não, para depois de preparados por esta forte lapidação, todos estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Esse curso primário, filosófico e científico foi preciso existir para preparar todos por meio desta lapidação, para depois de todos preparados, ficarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Se não fosse a fase racional, estávamos todos perdidos, porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção.
e como a sua extinção íamos todos se transformar para outras classes muito piores do que aqui estamos, de animal racional. Hoje não sabemos como agradecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo. E por que todos são filhos do verdadeiro Deus? Porque todos têm raciocínio. Todos que têm raciocínio são filhos do verdadeiro Deus. E por isso estão a caminho do encontro com o Deus verdadeiro por voltarem para o primeiro mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse o verdadeiro Deus, os pensadores estariam perdidos, porque essa infinidade de deuses que tem na Terra nunca resolveram nada para ninguém. E por isso sempre mantiveram o sofrimento e a morte, os mistérios, os enigmas e fenômenos. Essa infinidade de deuses que estão aí na Terra, os deuses que sempre mantiveram o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. Essa infinidade de deuses aí deste curso primário, desta filosofia, sempre manteve a morte e o sofrimento. E por isso deuses guerreiros, que aí estão até hoje, as guerras religiosas, porque os deuses da terra estão disputando qual é o mais forte para ficar dominando os mais fracos. E essas guerras religiosas sempre existiram desde o princípio dos entendimentos. Os deuses da matéria e os deuses materialistas. Os deuses das conquistas, e para conquistar é preciso guerrear. Deuses guerreiros, que aí estão as guerras religiosas provando e comprovando tudo isto. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. O verdadeiro Deus é tão diferente, não é aqui do chão. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É um corpo de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Esse aqui é o verdadeiro Deus, habitante do mundo racional, o mundo da raça do animal racional, que por ter raciocínio é de raça racional. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar. Porque raciocinando estão subindo para junto de Deus e pensando, estão descendo para as classes inferiores. E por isso hoje, todo reconhecido de sua situação, estão tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio para ter o equilíbrio racional, para poder ter condições de viver o desenvolvimento da vidência racional, para depois de desenvolvida ver o mundo racional e seus habitantes, e o desenvolvimento do aparelho racional, para que depois de desenvolvido pela energia racional, passará a ficar ligado à energia racional. E ligado à energia racional passará a transitar no espaço. E depois o desenvolvimento da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que está sendo desmaterializada pela energia racional. E depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional, em que os corpos dos habitantes do mundo racional são de energia, e por serem de energia são eternos. Voltando todos assim ao que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Tudo isto feito com o desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. E para isto se realizar, a persistência na leitura sem perda de tempo, porque já perderam tempo demais ligados nessas 2 energias do chão. Hoje todos passando a se conhecer e sabendo como vão deixar de assim ser, por não serem daí dessa galáxia Terra. Voltarão ao seu estado natural, que é muito diferente desses que aí estão, e continuarão a viver eternamente no verdadeiro mundo de sua origem, por todos serem de origem racional.
e por serem de origem racional, todos têm raciocínio. Hoje é que estão vendo como foi ou por que essas energias estão materializadas nesse corpo elétrico, magnético e racional. Racional é o mundo do verdadeiro natural da existência de todos e de tudo, e que depois, com o decorrer do tempo, virá a fase da transformação dessa deformação para o seu estado natural, que é a planície racional. Se transformará tudo no que era. E por isso aí estão as transformações indicando isto. Por meio das transformações, tudo chegará ao seu estado natural. Para ver que a vida tem solução definida, e aí está ela, e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essas 4 partes o mais depressa possível, porque já viram que aí está a solução para deixarem de ser como são, sofredores e mortais. Aí está a solução definida e definitiva, porque está o princípio desse mundo e dessa vida, e o fim do princípio desse mundo e dessa vida. Aí está a definição completa do porquê todos assim são e do porquê que essa galáxia Terra assim é. Aí está a solução definitiva e definida, porque na cultura racional não existe mistério, nem enigma, nem fenômeno. A cultura racional descreve tudo com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque para os bichos admitirem é preciso que seja assim, que tenha uma infinidade de provas e comprovações. Havendo isto, como existe isto, os bichos encontram a parte sólida da vida para se definir. E por isso hoje é o que todos estão tratando de fazer, tratando de desenvolver essas 4 partes dessa máquina elétrica e magnética. Porque depois que todos passaram a saber o porquê são assim, ninguém se conforma mais em ser assim. Todos querem deixar de ser assim, pensadores, sofredores e mortais. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural de corpo e de energia de massa cósmica, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Depois que passaram a se conhecer, ninguém se conforma ser mais de matéria sofredora e mortal. Ninguém se conforma mais ser imperfeito, cheio de defeitos, porque ninguém se conforma com a morte nem com o sofrimento. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver essas 4 partes do corpo, essenciais, o mais depressa possível. E muitos persistentes na leitura estão vencendo e sentindo que seu raciocínio está florindo, está desabrochando, está se desenvolvendo. Porque tem as provas e comprovações que é começar a acertar em tudo. E por isso todos que já passaram a se conhecer não se conformam mais em ser pensador, sofredor e mortal e continuar nessa categoria de bicho racional dividida em 2 classes. Porque continuando na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional, continuando nesta categoria de bicho racional. E por saberem disto e conhecerem isto, ninguém se conforma mais em estar nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Ninguém se conforma mais com o sofrimento e com a morte, porque passaram a conhecer e a saber como deixarem de ser assim como aí estão. E por isso hoje só se fala em raciocínio para todos os lados, para todos os cantos, para todas as comunidades, para todos os lares, só falam em raciocínio. E em muitos lares que as palestras da cultura racional permanecem para esclarecer, os mais adiantados esclarecendo os mais atrasados. E como é tão lindo todos sabendo que a energia racional está tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético para que haja um novo rumo na vida de todos para melhor. E esse melhor é a volta de todos para o primeiro mundo, o seu verdadeiro estado natural. Como é tão importante e tão lindo se conhecer.
É a primazia de todos os finitos e transfinitos, porque para quem já passou a se conhecer, finitos e transfinitos não existem. Somente existem para os pensadores, para os que ainda estão admitindo esse curso primário que sempre manteve o sofrimento e a morte, sem saber dar a solução do porquê todos assim são, porque no pensamento e na imaginação não estava a solução do porquê todos assim são. Então, quanto mais procuravam soluções para os males da humanidade universalmente, ninguém encontrava solução no pensamento, porque a fase do pensamento terminou. E os males se multiplicando e sufocando e destruindo, e não podiam encontrar solução no pensamento, porque sua fase terminou. E mesmo a solução não estava na cultura artificial. A solução está na cultura racional, a cultura da fase da racionalização dos povos, que é o saber como voltar para o mundo de sua raça. Hoje todos, por conhecer o mundo de sua raça, a satisfação brilha no íntimo de todos por dentro e por fora. Todos sentem o brilho da satisfação íntima e exterior, principalmente os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Esses não medem esforço, nem sacrifício, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância. Seja lá onde for, todos dispostos a ir. Seja lá onde for para salvar os pensadores que estão agonizando por estarem vivendo sem se conhecer. E por isso a agonia e o sofrimento do povo universalmente é muito grande. Tudo por quê? Porque todos estão vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, não conhece a fase racional. Não conhece a fase racional por quê? Porque sempre viveram artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram a mudança de fase da natureza. E os pensadores entraram na fase racional pensando, na fase do desenvolvimento do raciocínio pensando. E por estarem pensando numa fase que não é permitido pensar, vivem contra a natureza. E quem vive contra a natureza vive contra si mesmo. E aí está esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira por estarem vivendo contra a natureza. E por estarem vivendo contra a natureza, aí está esse desrespeito. Ninguém respeita ninguém. Esse desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo isto por quê? Por estarem vivendo contra a natureza. A fase da natureza é a do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Enquanto pensarem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, estão contra a natureza, estão contra a energia que está comandando a natureza. Enquanto estiverem contra a natureza vão mal, os males se multiplicarão, por estarem contra quem não pode estar contra, que é a natureza. A fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. A fase da natureza é da cultura racional e não da cultura artificial. A cultura racional é a cultura do primeiro mundo, o mundo racional, e a cultura artificial é a cultura desse segundo mundo, a cultura que foi feita pelo pensamento e a imaginação, essas duas máquinas de lapidação para a lapidação dos pensadores. E por isso, é a cultura dos sofredores imortais, a cultura primária, a cultura para a lapidação e preparação do animal racional. Para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. Essas 4 partes importantes, o raciocínio, a evidência, o aparelho, e a desmaterialização da energia que é um habitante do mundo racional,
que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que seus corpos no primeiro mundo são de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer para ter condições de mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo. E quem é que muda? O habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é o dono da vida, o causador da vida, o causador dessa galáxia Terra e de tudo que existe nesta galáxia Terra. Aí estão os construtores desta galáxia Terra e desta vida, que é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo, primeiro mundo, e que agora chegou à fase racional nesta galáxia Terra, a fase de sua desmaterialização, a fase da racionalização dos povos. Que depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, que é a energia racional, e volta para o primeiro mundo glorificado pela cultura racional, pela cultura da desmaterialização dessa energia que é um habitante do mundo racional, para ver que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E por isso aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo, de quando saíram do mundo racional, que é o primeiro mundo, fazendo uso da liberdade que tinham e entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Gostaram do passeio e começaram a progredir por conta própria. E até hoje todos aí estão progredindo por conta própria. Todos aí estão como começaram. Todos progredindo por conta própria para a sua sobrevivência. Se quiser viver, tem que progredir. E por isso ninguém pode viver sem trabalhar. Todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência. E o trabalho é a maior distração e a maior lapidação. E por isso existem os ociosos que não gostam de trabalhar para não serem lapidados. Mas ninguém pode viver sem trabalhar. O trabalho é a coisa mais essencial da vida, porque é uma distração para a lapidação de toda a bicharada que aí estão. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, que são os engambelos naturais e artificiais. Engambelos esses que sempre conservou o sofrimento de todos e a morte. E todos por estarem vivendo sem se conhecer. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, até que enfim o sofrimento e a morte teve o seu fim. E aí está o seu fim, por a cultura racional ser uma cultura que fará todos deixarem de ser assim pelo desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. Então muitos já com um raciocínio bem desenvolvido diz: é verdade. Até que o sofrimento e a morte chegou no seu fim, porque está aí o conhecimento de como deixar de serem sofredores imortais. Só continuará assim quem não fizer por onde deixar de ser assim. Hoje aí está a fase racional, a fase do fim do sofrimento e da morte, porque racional não morre. Basta ser racional para ser eterno, principalmente estando na classe de racional. Sofredores imortais são os pensadores que estão vivendo sem se conhecer. E por isso são sofredores imortais. Mas quem está já na classe de racional, já está com o raciocínio bem desenvolvido. Não é mais mortal nem sofredor, porque sabe como mudar desta galáxia Terra, que é esse segundo mundo, para o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos os pensadores, sofredores imortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. Na matéria
tudo que tem princípio tem fim. E aí está o fim do sofrimento e da morte. Tudo isso, agradecemos à cultura racional, à cultura do primeiro mundo, à cultura do verdadeiro estado natural de todos. Porque a cultura artificial foi feita por essas duas máquinas de lapidação para a lapidação e preparação do animal racional, para quando chegasse a fase racional, todos estivessem preparados para serem recuperados pela cultura do primeiro mundo, a cultura racional. E que hoje, aí nessa galáxia Terra, existem duas culturas, a cultura artificial, filosófica e científica, para a lapidação do animal racional, para preparar um animal racional para, depois de preparados, estarem em condições de conhecer a cultura racional, a cultura do primeiro mundo. Porque a cultura artificial é aí desse segundo mundo, dessa galáxia Terra. Porque o raciocínio é do primeiro mundo e só podia ser desenvolvido por uma cultura do primeiro mundo, por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje aí na Terra duas culturas. A do segundo mundo, a cultura artificial, e a do primeiro mundo, a cultura racional. A cultura do habitante do mundo racional, a cultura racional, e a cultura dos feitos do pensamento e da imaginação, que é esse corpo, que é um conjunto de máquinas elétrica e magnética. Duas culturas, a do segundo mundo para preparar o animal racional e a do primeiro mundo para a recuperação do animal racional. Duas culturas vivas, por ser tudo energia materializada. A da vida eterna racional e da vida provisória e passageira do animal racional, a cultura artificial aí desse segundo mundo. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético o mais depressa possível. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 261 do Histórico.